A derrota do Terceiro Reich não terminou com a rendição militar. Também arrastou as esposas dos principais líderes nazistas. Em questão de dias, passaram de uma vida de privilégios para a ruína total. O poder, o luxo e a segurança desapareceram de uma só vez. No final da guerra, estas mulheres ficaram presas em um limbo sem saída. Perseguidas, apontadas e marcadas pelo vínculo com seus maridos, não havia refúgio possível. A queda do regime significou também a destruição de suas vidas privadas. O destino que as esperava foi tão fulminante quanto inevitável. O que ocorreu nas últimas horas daqueles que estiveram no auge do poder? Como seu mundo desmoronou em questão de dias. Por que o fim da guerra foi também o fim delas? O desmoronamento do Reich, as esposas presas no crepúsculo nazista. Em abril de 1945, o Terceiro Reich entrava em sua fase definitiva de colapso. As tropas soviéticas tinham alcançado os arredores de Berlim e avançavam, fechando o cerco ao redor da capital. A coordenação militar alemã estava quebrada e as últimas tentativas de defesa eram organizadas de maneira desordenada. A artilharia e a aviação transformavam bairros inteiros em escombros, enquanto os serviços públicos tinham sido interrompidos por completo e a população civil buscava refúgio em porões e túneis de metrô. O desmoronamento político acompanhava o militar. Em diferentes regiões do Reich, a destruição havia alcançado níveis semelhantes. Hamburgo, Dresden e Munique mostravam o impacto acumulado dos bombardeios aliados, enquanto que no leste o Exército Vermelho havia desencadeado um deslocamento maciço de população. Milhões de civis, em sua maioria mulheres, idosos e crianças, empreendiam marchas rumo ao oeste em condições extremas, suportando fome, frio e doenças durante o inverno e os primeiros meses da primavera. No meio daquele colapso, ocorreu um fenômeno que atraiu a atenção de cronistas e autoridades de ocupação: suicídios coletivos em diferentes localidades. O episódio mais citado ocorreu na cidade de Demmin, em Mecklemburgo-Pomerânia, onde entre o 30 de abril e os primeiros dias de maio, centenas de pessoas optaram por tirar suas vidas. Famílias inteiras jogaram-se no rio Pine ou usaram armas, venenos e outros meios. Fatos semelhantes apareceram em Neustrelitz e em setores de Berlim, onde a notícia da morte de Hitler funcionou como o detonador de novas ondas de mortes auto-infligidas. Enquanto a população comum enfrentava a devastação, as esposas dos altos dirigentes do regime estavam em uma posição distinta. Sua vida tinha transcorrido em um ambiente de privilégios concedidos pela hierarquia nacional socialista, mas com a derrota ficaram expostas à perseguição judicial e à perda total de seu status. Nos últimos dias de abril, algumas estavam no bunker da chancelaria em Berlim, como Magda Goebbels, que permaneceu junto a Joseph Goebbels e a seus filhos. Outras tinham procurado refúgio na região alpina da Baviera, em propriedades requisitadas ou casas de campo, com a esperança de que as forças americanas chegassem antes dos soviéticos. As decisões que deviam tomar eram imediatas e difíceis. Seus maridos estavam ausentes, mortos, fugitivos ou já tinham decidido por fim às suas vidas. Elas tinham que optar entre imitar esse gesto, fugir com seus filhos ou entregar-se aos exércitos de ocupação. Na prática, registraram-se todos esses caminhos, refletindo a tensão entre lealdade política, medo do castigo e necessidade de sobreviver. As equipes de inteligência aliadas procuravam os principais líderes e, desde o início, incluíam suas famílias. Ao chegar às residências com listas de nomes e fotografias, com frequência encontravam apenas as esposas e os filhos. Assim aconteceu com Emmy Göring, localizada na Áustria antes da captura de seu marido, ou com Margaret Himmler, detida na Itália junto com sua filha pouco depois da morte de Heinrich Himmler. Essas detenções nem sempre se baseavam em acusações diretas, mas na necessidade de obter informações sobre redes de apoio, movimentos e bens ocultos. O grau de envolvimento dessas mulheres variava. Algumas tinham permanecido longe da gestão política, dedicadas às suas famílias. Outras tinham participado em associações femininas do partido, visitado frentes de batalha ou administrado propriedades confiscadas. Nos interrogatórios aliados, surgia a dificuldade de estabelecer se se tratava de acompanhantes sem influência ou de cúmplices ativas na sustentação do regime.
A capitulação do 8 de maio não significou um fechamento imediato. Durante as semanas seguintes foram realizadas prisões, internações em campos de prisioneiros e procedimentos de desnazificação. Este sistema classificava a população em categorias que iam desde responsáveis principais até simples seguidores. Várias esposas de dirigentes foram consideradas beneficiárias do regime, o que implicava a perda de bens, restrições trabalhistas e até penas de prisão. A percepção pública também mudou. Durante o Terceiro Reich haviam sido apresentadas como modelos de virtude nacional, esposas dedicadas e mães prolíficas. Após a derrota, essas imagens se transformaram em símbolos de fanatismo ou indiferença diante dos crimes do Estado. Algumas defenderam com firmeza a memória de seus maridos, enquanto outras escolheram o silêncio e tentaram refazer sua vida sob novas identidades. Os filhos adicionavam um elemento adicional de complexidade. Muitos tinham sido formados na ideologia do partido e as autoridades de ocupação deviam decidir se os separavam de suas mães, enviavam-nos para instituições ou os mantinham sob tutela familiar. Os documentos da época mostram debates sobre se esses menores deviam ser considerados vítimas de um sistema de doutrinamento ou potenciais transmissores de uma ideologia derrotada. Na zona soviética, o tratamento foi mais duro. As esposas dos líderes capturadas lá foram deportadas em alguns casos para campos no interior da União Soviética ou sofreram represálias imediatas no momento da detenção. As informações disponíveis são fragmentárias, mas indicam que aqueles que caíram nas mãos soviéticas tiveram menos possibilidades de se reintegrarem na sociedade alemã após a guerra. Os processos de desnazificação revelaram condutas diversas. Algumas mulheres haviam impulsionado a atividade da Liga de Mulheres Alemãs ou colaborado em organizações vinculadas ao regime. Outras asseguravam desconhecer por completo os crimes cometidos por seus maridos, o que gerava disputas entre investigadores e tribunais. O colapso do Terceiro Reich deixou estas esposas em um espaço indefinido, sem proteção e com decisões que marcaram o resto de suas vidas. O final do sistema que as havia elevado socialmente as transformou em figuras vigiadas, interrogadas e classificadas pelas potências vencedoras. Suas escolhas durante esses dias, permanecer, fugir, suicidar-se, entregar-se, ilustram um processo no qual a Alemanha transitava do domínio totalitário para uma ocupação estrangeira, cujo desenvolvimento ainda estava em seus estágios iniciais. A mãe do sacrifício, Magda Goebbels, e os filhos no bunker. Johanna Maria Magdalena Ritschl nasceu em Berlim no início do século XX, no seio de uma família marcada pela instabilidade. Seu pai afastou-se do lar quando ela ainda era criança e sua mãe contraiu matrimônio com Richard Friedlander, um homem de origem judaica, cuja presença permaneceu como um paradoxo na vida posterior de Magda. Sua infância foi determinada por mudanças frequentes e tensões domésticas que configuraram um ambiente de constante instabilidade. Na década de 1920, casou-se com o industrial Günther Quandt, um homem mais velho que ela, proprietário de empresas que produziam baterias e armamentos. A união permitiu-lhe acessar um nível econômico elevado e uma posição social consolidada na capital alemã. Dessa união nasceu seu filho Harald. A relação durou 8 anos e terminou em divórcio em 1929, deixando Magda com recursos financeiros significativos e um lugar firme nos círculos sociais berlinenses. Nesse mesmo ano entrou em contato com o Partido Nacional Socialista. Assistiu a comícios onde ouviu Adolf Hitler e Joseph Goebbels. Este último, doutorado em literatura e com um papel cada vez mais destacado na organização, impressionou-a por sua oratória. A atração foi recíproca. Goebbels viu em Magda a figura feminina que reforçaria sua posição política, por sua elegância, sua origem abastada e sua disposição a se vincular ao movimento. Em dezembro de 1931, casaram-se em uma cerimônia onde Hitler atuou como testemunha, reforçando o vínculo do casal com o núcleo dirigente. Desde então, a imagem de Magda foi integrada na propaganda do regime como modelo de mulher ariana. Era apresentada como culta, refinada, mãe de numerosos filhos e esposa leal. Entre 1932 e 1940, teve 6 filhos com Goebbels, todos com nomes iniciados com a letra H em referência a Hitler.
A família foi utilizada de maneira recorrente em cartazes, fotografias e noticiários, com o objetivo de encarnar os valores que o regime proclamava como ideais. Na prática, Magda assumiu uma função de primeira-dama não oficial do Reich. Eva Braun permanecia em segundo plano por decisão de Hitler, que buscava manter a imagem de um líder solteiro. Em vez disso, Magda aparecia em atos públicos, inaugurações e cerimônias estatais, acompanhada com frequência de seus filhos, o que reforçava a narrativa oficial. Em paralelo, mantinha uma relação de confiança com Hitler, que visitava o domicílio dos Goebbels e mostrava proximidade com as crianças. Durante os anos de guerra, Magda continuou seu papel público, embora sua saúde tenha sido afetada por problemas cardíacos. Sua casa em Berlim se tornou um ponto de encontro de altos funcionários e espaço de sociabilidade política. Nessas reuniões discutiam-se estratégias, celebravam-se jantares e fortaleciam-se vínculos entre dirigentes, consolidando a família Goebbels como centro de influência dentro da elite nazista. A derrota alemã na primavera de 1945 marcou uma mudança decisiva. Enquanto muitas esposas de chefes tentavam fugir para o sul ou o oeste, Magda optou por se mudar com seus 6 filhos para o bunker sob a chancelaria do Reich, onde estavam concentrados Hitler, Eva Braun, Martin Bormann, oficiais e pessoal de serviço. Nesse espaço reduzido e com condições precárias de ventilação, água e alimentos, as crianças brincavam em corredores estreitos, enquanto do lado de fora a artilharia soviética avançava. No dia 30 de abril, Hitler e Eva Braun se suicidaram em seus aposentos privados. A notícia confirmou que o Reich chegava ao fim. Apesar de existir a possibilidade de tentar uma fuga, Joseph e Magda Goebbels decidiram permanecer em Berlim. Em conversas com pessoas próximas, Magda expressou que não concebia um futuro para seus filhos em uma Alemanha derrotada e ocupada. Essa convicção ficou refletida em cartas que deixou escritas, dirigidas, entre outros, ao seu filho Harald, prisioneiro de guerra naquele momento. Nesses documentos, afirmou que não desejava que seus filhos crescessem em um mundo sem nacional-socialismo. A decisão de pôr fim à vida das crianças concretizou-se no 1º de maio, com a colaboração do médico Ludwig Stumpfegger. O procedimento consistiu em administrar morfina para induzir o sono e depois introduzir cápsulas de cianeto na boca de cada criança. Os 6 morreram em seu quarto dentro do bunker. Algumas testemunhas indicaram que Helga, a filha mais velha, pode ter mostrado resistência, embora os detalhes variem de acordo com os relatos recolhidos após a guerra. O que permanece comprovado é que Magda participou ativamente na decisão e na execução do ato, convencida de que era a única opção possível. Após a morte de seus filhos, Joseph e Magda subiram ao jardim da chancelaria. Lá ingeriram cianureto e Joseph, além disso, atirou contra sua esposa antes de suicidar-se. Seus corpos foram incendiados com gasolina, seguindo o mesmo procedimento aplicado no dia anterior com Hitler e Eva Braun. Os soldados soviéticos encontraram posteriormente os restos carbonizados nas proximidades. As cartas de despedida de Magda constituem uma fonte de especial interesse histórico. Nelas não há expressões de arrependimento nem distanciamento da ideologia, mas sim a reiteração de lealdade a Hitler e a convicção de que a vida sem o regime carecia de sentido. Essa atitude refletia um nível de identificação com o nacionalsocialismo que alcançava inclusive o destino de seus próprios filhos. O impacto foi imediato. Entre aqueles que tinham compartilhado os últimos dias no bunker, o assassinato das crianças foi lembrado como um ato que ultrapassou até mesmo a brutalidade cotidiana da guerra. Para os aliados, a descoberta dos corpos se tornou símbolo do fanatismo do regime. A notícia se difundiu rapidamente após a capitulação alemã e apareceu na imprensa como exemplo de até onde podia chegar a fidelidade ao sistema derrotado. A figura de Magda Goebbels ficou associada de maneira permanente a esse episódio. Enquanto outras esposas de hierarcas buscaram sobreviver no novo contexto, ela representou a decisão de levar ao extremo a lealdade ao regime no mesmo momento de seu colapso. Essa escolha marcou o início de um debate que se estenderia durante o pós-guerra acerca da responsabilidade das mulheres do círculo nazista e dos limites entre convicção ideológica e sobrevivência. A guardiã das SS, Margaret Himmler sob a sombra do poder. A formação sanitária definiu os primeiros anos de Margaret Boden,
Como enfermeira durante a Grande Guerra, atendeu a soldados feridos em hospitais de campanha na frente ocidental, onde enfrentou a rotina de lesões graves e morte. A disciplina adquirida nessas circunstâncias a acompanhou em sua trajetória posterior. Após o armistício, se vinculou à Cruz Vermelha Alemã e, graças ao apoio financeiro de seu pai, abriu uma pequena clínica privada que lhe proporcionou estabilidade econômica e independência profissional. O encontro com Heinrich Himmler ocorreu em 1927, em uma conferência do então dirigente local do partido. Ele era um jovem com aspirações políticas, sem grandes recursos, enquanto ela era mais velha, divorciada e de fé protestante. Condições que geraram reticências na família católica de Himmler. Mesmo assim, o relacionamento prosperou através de uma correspondência constante, consolidada com o casamento celebrado em 1928. No ano seguinte nasceu Gudrun, sua única filha, e coincidiu com a filiação de Margarete ao Partido Nacional Socialista. A adesão não foi um simples trâmite, mas um compromisso que se refletiu em sua participação ativa em atividades femininas do partido. Sua residência se tornou espaço de reuniões para esposas de oficiais, reforçando vínculos de sociabilidade ideológica. A ascensão de Himmler dentro das SS transformou de maneira progressiva a vida de Margarete. Desde sua posição de esposa do Reichsführer SS, organizava recepções, participava em cerimônias oficiais e supervisionava atividades beneficentes relacionadas com a estrutura do partido. Seu papel se estendia além do doméstico. As redes de esposas em torno dos hierarcas nazistas funcionavam como uma engrenagem complementar para fortalecer a coesão do regime. Ao mesmo tempo, Margarete consolidou sua carreira no setor de saúde. Ocupou cargos na Cruz Vermelha Alemã, supervisionou hospitais e coordenou centros médicos em Berlim e Brandemburgo. Sua experiência lhe permitiu acessar funções de direção nas quais gerenciava recursos médicos e treinamento de pessoal. Com o início da guerra, suas responsabilidades foram ampliadas. Viajou a territórios ocupados e documentou em diários pessoais suas visitas a cidades como Posen, Łódź e Varsóvia em 1940, onde deixou constância de impressões marcadas pela linguagem racial própria do ideário nacional-socialista. A correspondência privada confirma a solidez das suas convicções políticas. Em cartas a familiares, expressou admiração por Hitler e orgulho pela posição do seu marido. Mesmo em 1945, quando a derrota era iminente, escreveu sobre o destino excepcional de Heinrich e o seu papel como referência nacional, uma visão que reflete a adesão ideológica nos últimos meses do regime. A relação matrimonial deteriorou-se a partir de 1941, quando Margarete tomou conhecimento da relação de Himmler com sua secretária Hedwig Potthast, com quem teve 2 filhos. No entanto, a situação não alterou sua postura pública. Continuou apresentando-se como a esposa legítima do Reichsführer SS e manteve suas funções em atos e associações. Após o suicídio de Himmler em maio de 1945, Margarete tentou refugiar-se no norte da Itália, junto com Gudrun. Lá foram presas por tropas americanas no dia 13 de maio. A partir de então começou um período de internamento em diferentes centros de detenção na Itália, França e Alemanha. Durante os interrogatórios, insistiu que nunca tinha participado de decisões políticas e que sua vida tinha sido limitada ao âmbito familiar e de saúde. No entanto, os aliados tinham extratos de sua correspondência e fragmentos de diários que mostravam expressões de antissemitismo e apoio aberto ao regime. Os procedimentos de desnazificação prolongaram-se durante quase uma década. Entre 1948 e 1953, enfrentou 3 processos distintos. A defesa sustentou que desconhecia os crimes do seu marido, mas os documentos contradisseram essa afirmação. Finalmente, em 1953, um tribunal determinou que Margarete não devia ser considerada responsável por delitos específicos, embora sim beneficiária do sistema nacional socialista. A sanção incluiu 30 dias de trabalho punitivo, perda de direitos civis, retirada da pensão estatal e restrições profissionais. A partir desse momento, adotou um perfil de invisibilidade. Recuperou seu sobrenome de solteira, Boden, e mudou-se para viver com sua irmã em Rippen, na Renânia do Norte-Westfália.
Rejeitou entrevistas, evitou qualquer aparição pública e procurou passar despercebida. Enquanto ela optava pelo silêncio, sua filha Gudrun tomou um caminho oposto. Gudrun se tornou figura ativa em organizações de apoio a antigos membros das SS, como Stille Hilfe, e manteve contatos com redes de ex-hierarcas, prolongando no pós-guerra a lealdade ao ideário do qual sua mãe havia se distanciado publicamente. Margarete morreu no dia 25 de agosto de 1967, aos 74 anos. Seu falecimento passou despercebido, sem menções na imprensa nem cerimônias públicas. Com ela desapareceu uma das poucas esposas de líderes nazistas que havia deixado registros escritos, onde expressava de maneira explícita sua adesão ao regime. Documentos que hoje permitem observar a mentalidade daqueles que, de posições sociais privilegiadas, sustentaram com convicção a ideologia do Terceiro Reich. Destino desfeito, Gerda Bormann diante do câncer. A formação política de Gerda Buck foi marcada desde a infância pelo ambiente familiar em que cresceu. Nasceu em Constance, em um lar onde as ideias do movimento nacional-socialista estavam presentes antes que o partido alcançasse notoriedade nacional. Seu pai, Walter Buck, foi um dos primeiros militantes e, mais tarde, juiz supremo do Tribunal do Partido, com a função de garantir disciplina interna e sancionar desvios ideológicos. Nessa atmosfera, a adesão a um pensamento nacionalista radical e abertamente antissemita era transmitida como um elemento natural da vida doméstica. Em 1929, casou-se com Martin Bormann, um funcionário administrativo que começava a destacar-se pela sua eficácia organizativa e sua lealdade incondicional a Hitler. A união foi recebida com entusiasmo por Walter Buch, que via no seu genro um homem com potencial para ascender na hierarquia do partido. Desde o início, a relação matrimonial funcionou também como uma aliança política entre famílias que haviam assumido o compromisso precoce com o movimento. Ao longo dos anos seguintes, Gerda e Martin formaram uma família numerosa. Entre 1930 e 1943 nasceram 10 filhos. A sua criação foi definida pelos princípios ideológicos do regime: veneração ao Führer, obediência absoluta ao partido e aceitação da doutrina racial. A vida cotidiana da família estava impregnada por esses ensinamentos, integrando a esfera doméstica no projeto político. A ascensão de Martin Bormann consolidou essa situação. Desde 1933, seu papel dentro do partido se ampliou progressivamente até alcançar, em 1941, o cargo de secretário particular de Hitler. O controle sobre a agenda do Führer lhe dava uma influência decisiva. Para Gerda, este novo contexto significou a transferência para residências ligadas ao poder central, uma vivenda em Berlim, estadas em propriedades próximas à chancelaria e uma presença frequente no Berghof, a residência alpina de Hitler. Nesses espaços, ela coincidia com outras esposas de hierarcas, como Eva Braun, Magda Goebbels e Emmy Göring. Embora Gerda não fosse uma figura proeminente na propaganda oficial, desempenhava funções relevantes na esfera privada. Organizava reuniões, participava de encontros sociais e mantinha um papel ativo na transmissão dos valores ideológicos dentro do núcleo familiar. A correspondência pessoal de Gerda confirma sua adesão à ideologia do regime. Suas cartas contêm expressões de antissemitismo e fervor nacionalista, assim como elogios constantes à posição de seu esposo. Esses documentos também mostram a normalização do acesso privilegiado a bens e propriedades obtidos por meio da confiscação e do despojo. A vida da família se desenvolvia entre estâncias no Berghof, viagens a residências de montanha e um suprimento constante de recursos materiais que provinham do aparelho estatal. Durante os anos de guerra, a influência indireta de Gerda se manteve através das redes de esposas que contribuíam para consolidar a coesão do círculo dirigente. Esses vínculos sociais reforçavam as hierarquias do partido e asseguravam a transmissão do ideário nos âmbitos familiares. Gerda participava de forma constante nesse entrelaçamento, sustentando o prestígio de seu marido e educando seus filhos segundo os princípios estabelecidos. Nos meses finais do conflito, quando a derrota alemã era iminente, Gerda enfrentou a necessidade de proteger seus filhos diante do avanço do Exército Vermelho. Enquanto Martin permanecia em Berlim junto a Hitler, ela organizou a evacuação da família para o sul.
Em abril de 1945, iniciou o deslocamento para a Baviera e, posteriormente, para o Tirol do Sul. Para facilitar o movimento, adotou uma identidade falsa, apresentando-se como diretora de um orfanato e disfarçou 4 de seus filhos como crianças sem família. Os demais ficaram em Berlim aos cuidados do pai, o que dividiu a família em 2 grupos em um momento de colapso total. Em 2 de maio, após o suicídio de Hitler, Martin Bormann tentou escapar da capital alemã junto a outros hierarcas. Foi visto pela última vez nas imediações da estação Lehrter. A ausência de provas conclusivas alimentou rumores contraditórios: morte sob fogo soviético, suicídio com cianeto ou possível fuga para o estrangeiro. Esta incerteza manteve-se durante décadas. No Tirol do Sul, Gerda começou a mostrar sintomas graves de doença. Um médico local diagnosticou um câncer uterino em fase avançada. Poucos dias depois, tropas britânicas a localizaram junto com seus filhos. Não foi enviada a um campo de prisioneiros, mas internada em um hospital em Merano destinado a detidos. Lá foi submetida a uma intervenção cirúrgica que não conseguiu deter a progressão da doença. Seu estado piorou rapidamente durante as semanas seguintes. Em seus últimos dias, tomou a decisão de se converter ao catolicismo. A mudança religiosa ocorreu em um contexto de doença terminal e sob custódia das forças de ocupação. Em 23 de março de 1946, faleceu aos 36 anos, sem informação confirmada sobre o destino de seu esposo. A morte de Gerda deixou 10 filhos em uma situação precária. Após a guerra, alguns foram enviados a instituições estaduais, outros ficaram aos cuidados de parentes distantes. Entre eles, destacou-se a figura de Martin Bormann Jr., que, anos mais tarde, ingressou na Igreja Católica e foi ordenado sacerdote. Sua trajetória contrastou com a educação recebida no lar familiar, definido em sua infância pela devoção ao regime. O desaparecimento de Martin Bormann manteve aberto um debate público durante décadas. Em 1972 foram localizados restos humanos em Berlim, perto da estação Lehrter, e em 1998 foi confirmado mediante provas de DNA que pertenciam ao hierarca. Para então, Gerda levava mais de meio século morta. Seus últimos meses tinham transcorrido em meio à incerteza sobre seu esposo, a responsabilidade de sustentar uma família numerosa e o avanço de uma doença irreversível. O mito de Spandau, Ilse Hess em defesa impossível. O último prisioneiro de Spandau passava os anos em uma rotina marcada pela vigilância constante e pela solidão de uma cela. Rudolf Hess permaneceu mais de 4 décadas encarcerado, até sua morte em 1987. E durante esse tempo, a figura de Ilse Hess se consolidou como um elemento inseparável de sua memória. Sua vida se transformou em um projeto político paralelo: sustentar publicamente a imagem de seu marido e apresentar sua trajetória como a de um homem incompreendido por seu tempo. A transformação começou em maio de 1941. Naquela madrugada, Rudolf decolou em um avião militar rumo à Escócia com a intenção de negociar diretamente uma paz com o Reino Unido. A operação terminou com sua captura imediata e seu encarceramento na Torre de Londres. Para Hitler e o regime, aquele voo foi uma traição incompreensível. Hess foi declarado mentalmente doente, expulso de seu cargo e apagado da memória oficial. No âmbito privado, entretanto, Ilse adotou uma posição diferente. Defendeu a ideia de que ele havia agido movido por convicções pacifistas e que a história algum dia reconheceria seu gesto como um sacrifício pessoal. Durante os anos seguintes, enquanto a guerra continuava, Ilse manteve correspondência censurada com seu marido. Nessas cartas começou a construir a narrativa que mais tarde divulgaria publicamente. Rudolf não tinha sido um desertor, mas sim um visionário que tentou evitar uma guerra prolongada entre nações europeias. A derrota alemã em 1945 situou ambos em posições críticas. Rudolf foi transferido para Nuremberg para ser julgado junto aos principais dirigentes, enquanto Ilse foi presa em junho de 1947 em Munique e internada em campos aliados para ser investigada pelo seu vínculo com a elite nazista. Os interrogatórios a apresentaram como um caso complexo. Por um lado, manteve-se à margem de acusações oficiais. Por outro, fazia parte do círculo íntimo do regime desde os primeiros anos.
Em suas declarações, insistiu que sua vida tinha sido doméstica e privada, negando qualquer responsabilidade na política. No entanto, os arquivos mostravam sua militância precoce no partido e sua proximidade com estruturas de apoio à hierarquia. Em 1948, um tribunal de desnazificação a classificou como Mitläufer, categoria reservada àqueles que seguiram o regime sem envolvimento direto em crimes específicos. A sanção incluía restrições de direitos civis e limitações para atividades públicas, mas permitiu-lhe recuperar sua liberdade de movimento. A condenação de Rudolf à prisão perpétua em Nuremberg não enfraqueceu seus esforços, pelo contrário, reforçou sua determinação de sustentar sua causa. Em 1952, publicou England, Nürnberg, Spandau, Ein Schicksal in Briefen, um volume de correspondência que apresentava seu esposo como prisioneiro político vítima de uma condenação desproporcional. A obra circulou em ambientes revisionistas, atraiu a atenção de simpatizantes e colocou Ilse no centro de uma rede de contatos internacionais que buscavam manter vivo o legado de antigos líderes. Nessa rede estava a organização Stille Hilfe, que oferecia assistência econômica e legal a ex-membros das SS e a outros condenados pelos julgamentos do pós-guerra. Ilse colaborou com essas redes, facilitando a difusão de livros, artigos e conferências que reforçavam a narrativa de Rudolf como um pacifista injustamente castigado. Sua casa nos Alpes Bávaros tornou-se um ponto de encontro para visitantes que chegavam da Alemanha, Áustria e de outros países europeus, interessados em expressar solidariedade e em obter contato direto com a viúva do prisioneiro de Spandau. As visitas à prisão tornaram-se um ritual constante. O regulamento permitia encontros de meia hora sob estrita supervisão. Em cada ocasião, Ilse transmitia a Rudolf notícias sobre as campanhas em seu favor, entregava-lhe informações sobre a atividade dos círculos revisionistas e recebia dele instruções sobre como continuar o trabalho de disseminação no exterior. Estes encontros reforçavam o vínculo entre ambos e alimentavam a imagem de uma causa em comum. Ao longo das décadas de 60 e 70, Ilse ampliou suas publicações e ofereceu entrevistas a meios simpatizantes. A linha argumentativa se repetia em cada intervenção. Rudolf tinha tentado salvar a Europa de uma guerra devastadora, tinha sacrificado sua carreira por um gesto moral e tinha sido condenado injustamente por se adiantar ao seu tempo. Este discurso encontrava eco em setores que rejeitavam a narrativa oficial de Nuremberg e servia como elemento de coesão para redes internacionais de simpatizantes. Em paralelo, foram organizadas campanhas públicas que incluíam petições a governos ocidentais para a libertação de Rudolf, cartas a instituições internacionais e manifestações de grupos pequenos mais ativos. Cada aniversário do voo para a Escócia era lembrado como uma data simbólica, comemorações que Ilse usava para manter a atenção mediática e reforçar a narrativa de sacrifício. Em 17 de agosto de 1987, Rudolf Hess foi encontrado morto em sua cela em Spandau aos 93 anos. As autoridades informaram que se tratava de um suicídio por enforcamento. Ilse rejeitou imediatamente esta versão e sustentou que ele havia sido assassinado para impedir sua liberação. A explicação oficial não deteve a circulação de rumores e teorias alternativas. Grupos neonazistas internacionais adotaram a tese do assassinato e transformaram Hess em mártir de sua causa. Após a morte de Rudolf, a casa de Ilse em Hindelang continuou recebendo visitantes. Peregrinações organizadas em datas comemorativas, encontros privados e correspondência internacional mantiveram viva a imagem do hierarca falecido. Ilse continuou participando nessas atividades, supervisionando a publicação de materiais e respondendo cartas de simpatizantes de diferentes países. Sua vida terminou no 7 de setembro de 1995 na mesma localidade alpina onde havia estabelecido sua residência definitiva. Durante mais de meio século havia dedicado sua existência a sustentar a imagem de Rudolf Hess, mantendo um relato construído em torno da fidelidade conjugal e da reivindicação política de um dirigente que passou de ser lugar-tenente do Führer a prisioneiro perpétuo de Spandau. Silêncio após Nuremberg. Viúvas nazistas no pós-guerra. Os julgamentos de Nuremberg expuseram a magnitude dos crimes do Terceiro Reich e colocaram seus líderes no centro de um processo judicial que marcaria o pós-guerra.
A atenção internacional se concentrou nos acusados, mas ao redor deles também emergiram as figuras de suas esposas, enfrentando a tarefa de sobreviver em um país devastado e sob o olhar dos vencedores. Cada uma teve que encontrar uma forma de se adaptar a uma nova ordem em que seu nome estava associado de maneira direta a um regime derrotado. Amy Sonneman havia alcançado notoriedade pública muito antes de se tornar esposa de um dos hierarcas mais poderosos do Reich. Nascida em Hamburgo, iniciou uma carreira como atriz de teatro na República de Weimar. Em 1935, contraiu matrimônio com Hermann Göring, então ministro da Aviação e segundo homem em hierarquia dentro do regime. O casamento foi um acontecimento de Estado, celebrado com pompa em Berlim e coberto pela imprensa oficial. Desde então, Amy foi apresentada como a primeira-dama não oficial do Reich, um papel que implicava representar a elegância e o requinte em atos oficiais e cerimônias diplomáticas. Durante os anos seguintes, organizou recepções no Palácio de Carinhal, residência pessoal de Göring, onde desfilavam embaixadores, ministros e altos comandos militares. O luxo era parte da encenação. Vestidos de designers exclusivos, joias confiscadas e obras de arte provenientes de coleções apreendidas de famílias judias. A propaganda mostrava Amy como símbolo de distinção, embora no círculo íntimo fosse conhecida por sua rivalidade com Eva Braun. Enquanto Hitler mantinha em segredo sua relação com Braun para preservar a imagem de líder celibatário, Amy ocupava a posição visível na vida social do Reich. A derrota de 1945 mudou drasticamente sua situação. A prisão de Hermann em maio daquele ano significou a confiscação imediata de todas as suas propriedades. Amy foi detida e separada de sua filha Eda, que então tinha 7 anos. Durante o processo de desnazificação, ela recebeu uma condenação a 1 ano de prisão, a confiscação de 30% de seus bens restantes e a proibição de atuar como atriz durante 5 anos. Essas medidas destruíram sua carreira artística e a obrigaram a uma vida de limitações econômicas. Ao sair da prisão em 1948, encontrou um país em ruínas e um ambiente hostil. Hermann havia se suicidado em Nuremberg, ingerindo cianeto poucas horas antes de sua execução, o que transformou a família em símbolo de vergonha nacional. Amy se instalou em um modesto apartamento em Munique e tentou subsistir com trabalhos esporádicos. Tentou publicar suas memórias, mas encontrou rejeição editorial. Seus antigos contatos no mundo do espetáculo se distanciaram e sua vida se tornou uma sucessão de gestos de discrição. Na década de 1950, mal era mencionada na imprensa, e aqueles que a lembravam o faziam em relação aos excessos do marido. Passou seus últimos anos à margem, falecendo em 1973 em Munique. A trajetória de Lina Heydrich teve um desenvolvimento muito distinto. Seu marido, Reinhard Heydrich, havia morrido em junho de 1942 em Praga após um atentado organizado pela resistência checoslovaca. O regime a apresentou então como viúva heróica. Recebeu pensões especiais, homenagens oficiais e a promessa de um futuro assegurado para seus 4 filhos. Essa posição desapareceu em 1945. Com o colapso do Reich, Lina fugiu para o norte da Alemanha e retornou para sua ilha natal de Fehmarn. Lá foi presa e interrogada pelos aliados, interessados em saber detalhes sobre a vida de Reinhard e sua participação no planejamento do Holocausto. Embora seu vínculo com um dos principais responsáveis pelo genocídio a tornasse objeto de suspeita, não existiam provas que a relacionassem com decisões políticas ou com a administração de campos. Foi classificada como Mitläufer no processo de desnazificação e ficou em liberdade. No entanto, ao contrário de outras esposas que escolheram o silêncio, Lina optou por uma estratégia de confrontação. Negou de maneira sistemática os crimes atribuídos ao seu marido e sustentou que ele tinha sido um funcionário leal que tinha servido à Alemanha com honra. Durante os anos 50, empreendeu uma série de batalhas legais para manter a pensão de viúva. Argumentou que Reinhard havia morrido como funcionário público no cumprimento do seu dever. Em 1956, um tribunal reconheceu sua reclamação e, em 1959, foi confirmado o direito de receber a pensão.
o que lhe assegurou estabilidade econômica no pós-guerra. Esses veredictos judiciais foram polêmicos, mas marcaram um precedente no tratamento de viúvas de altos hierarcas. Lina utilizou essa base material para defender a memória do seu marido em público. Em 1976 publicou Leben mit einem Kriegsverbrecher, um livro de memórias no qual o apresentava como vítima da propaganda inimiga. A obra circulou em meios revisionistas e atraiu a atenção de quem questionava a versão oficial sobre o Holocausto. Instalou uma pensão em Fehmarn, onde recebia visitantes alemães e estrangeiros interessados em conhecer a sua versão. Manteve correspondência com simpatizantes e concedeu entrevistas a meios menores. Durante décadas, sustentou firmemente o seu relato e até a sua morte em 2009 manteve a convicção de que Reinhard tinha sido um patriota incompreendido. Elisabeth Speer seguiu um caminho diferente. Casada com Albert Speer desde os anos 20, sua vida transcorreu à sombra de um esposo que passou de arquiteto pessoal de Hitler a ministro de armamentos e produção de guerra. Durante o regime, dedicou-se à educação de seus filhos e à gestão doméstica, mantendo-se afastada da propaganda oficial. Após a captura de Albert em 1945, foi detida brevemente e interrogada. Declarou desconhecer as atividades profissionais e políticas do marido, e essa versão pareceu verossímil para os investigadores. Foi liberada sem acusações graves e classificada como seguidora sem responsabilidade penal. O julgamento de Albert em Nuremberg introduziu uma diferença notável. Ele aceitou responsabilidade moral pelos crimes do regime, expressou arrependimento público e se distanciou dos acusados que mantinham posturas negacionistas. Essa atitude lhe permitiu evitar a pena de morte e receber em troca uma condenação de 20 anos de prisão. Durante esse período, Elisabeth assumiu em silêncio a tarefa de sustentar a família. Evitou entrevistas, rejeitou qualquer aparição pública e se concentrou na educação de seus 6 filhos. Em 1966, Albert recuperou a liberdade. Imediatamente começou a escrever memórias e a conceder entrevistas. Seu primeiro livro, Erinnerungen, foi publicado em 1969 e se tornou um sucesso internacional, projetando a imagem de um hierarca arrependido. Elisabeth manteve sua estratégia de invisibilidade. Não participou na promoção dos livros, evitou atos públicos e se recusou a ser fotografada. Sua figura ficou reduzida ao âmbito privado, mesmo enquanto seu marido se tornava uma das vozes mais conhecidas sobre o passado nazista na Alemanha do pós-guerra. Nos anos seguintes, Albert publicou mais obras e viajou ao estrangeiro para conferências, mas Elisabeth permaneceu em segundo plano. Sua decisão de não se pronunciar em público se manteve até o final de sua vida, em 1984. A discrição absoluta foi sua forma de atravessar o período do pós-guerra, em contraste com o confronto aberto de Lina Heydrich e com a queda social de Emmy Goering. As irmãs Braun, do círculo íntimo ao suicídio do Reich. Na madrugada de 29 de abril de 1945, quando o Exército Vermelho combatia já nas ruas de Berlim e a artilharia atingia sem pausa o centro da cidade, Eva Braun casou-se civilmente com Adolf Hitler no interior do Führerbunker. A cerimônia foi celebrada em uma sala pequena, com Joseph Goebbels e Martin Bormann como testemunhas. Lá fora, a capital alemã ardia sob os bombardeios. Dentro, oficializava-se uma relação que durante mais de uma década havia se mantido na sombra da propaganda. No dia seguinte, 30 de abril, ambos estavam mortos. Hitler atirou em sua têmpora após ingerir cianeto, enquanto Eva escolheu apenas o veneno. Os corpos foram levados ao jardim da chancelaria, regados com gasolina e parcialmente incinerados por membros da guarda. Assim terminou a vida de quem tinha sido companheira silenciosa do ditador, reconhecida publicamente apenas nas últimas horas do regime. O primeiro contato entre Eva Braun e Hitler ocorreu em 1929, no estúdio fotográfico de Heinrich Hoffmann, em Munique. Ela trabalhava como assistente e tinha 17 anos quando conheceu o líder do partido. A partir de então, tornou-se presença constante em seu ambiente pessoal, embora invisível para a opinião pública. Hitler havia decidido projetar a imagem de um líder celibatário dedicado exclusivamente à causa nacional, e essa ficção política obrigou Eva a permanecer sempre em segundo plano.
Durante os anos 30, enquanto o Partido Nazista consolidava o poder e o Terceiro Reich expandia seu controle sobre a sociedade alemã, Eva viveu em uma contradição permanente. Por um lado, desfrutava de privilégios materiais, apartamentos em Munique, automóveis de luxo, roupas caras, acesso a produtos escassos e estadias frequentes no Berghof, a residência alpina de Hitler. Por outro, carecia de reconhecimento oficial e não podia aparecer em fotografias de Estado nem acompanhar Hitler em atos públicos. A invisibilidade fazia parte do pacto tácito da relação. Essa situação de marginalidade provocou episódios de desespero que ficaram registrados em seu entorno. Em 1932, ela tentou suicidar-se ingerindo soníferos. 3 anos depois, ela atirou em si mesma com a pistola de seu pai, sobrevivendo após receber atendimento médico imediato. Esses gestos foram interpretados por aqueles que a rodeavam como tentativas de obter maior atenção de Hitler, que em cada ocasião respondia concedendo-lhe novos privilégios, mais segurança material e maior proximidade ao seu círculo íntimo, embora sem alterar a condição de discrição pública. Com o início da guerra em 1939, a posição de Eva permaneceu inabalável. Ao contrário de esposas de hierarcas como Magda Goebbels ou Emmy Goering, não participou de associações femininas nem desempenhou funções políticas visíveis. Seu papel se limitava à vida privada do Berghof, onde organizava sessões de cinema, noites musicais e atividades recreativas para Hitler e seus acompanhantes. Seu mundo era artificial e isolado, completamente desconectado da realidade de um conflito que devastava a Europa. As cartas e diários de Eva, encontrados após a guerra, confirmam seu escasso interesse político. Neles predominam referências à moda, ao cinema, ao desporto e aos pequenos detalhes da vida doméstica. Este olhar superficial contrastava com a brutalidade do regime, mas era coerente com a marginalização deliberada que Hitler impunha sobre o seu papel. Ela própria parecia aceitar essa posição subordinada, convencida de que sua identidade estava unida de maneira inseparável ao destino do Führer. Em abril de 1945, quando o cerco soviético sobre Berlim já era irreversível, Eva tomou uma decisão que a diferenciou de outras esposas de hierarcas nazistas. Em vez de fugir para o sul da Alemanha ou tentar salvar-se em zonas controladas pelos aliados ocidentais, optou por se transferir voluntariamente para o Führerbunker. Sabia que permanecer ali significava quase com certeza a morte, mas escolheu acompanhar Hitler em seus últimos dias. As testemunhas descrevem o bunker como um espaço carregado de tensão, com corredores estreitos, quartos sem ventilação e o ruído constante de explosões no exterior. Eva passou seus últimos dias nesse ambiente claustrofóbico, organizando pequenos jantares, compartilhando garrafas de champanhe e tentando manter uma aparência de normalidade. Seus gestos contrastavam com o desespero dos oficiais e funcionários que sabiam iminente o colapso militar. O casamento celebrado em 29 de abril foi o reconhecimento tardio do seu papel na vida privada de Hitler. A cerimônia durou apenas alguns minutos e foi seguida por um café da manhã em que foram servidos café e bolos. Nas horas seguintes, Eva escreveu cartas de despedida e despediu-se dos membros da equipe. Na manhã de 30 de abril, ela se trancou com Hitler em um quarto do bunker e ambos puseram fim às suas vidas. A história familiar das irmãs Braun acrescentou mais episódios trágicos a essa linha de acontecimentos. Gretel Braun, a mais nova, havia se casado em junho de 1944 com Hermann Fegelein, oficial das SS, e ligação pessoal de Himmler com Hitler. O casamento foi celebrado no Berghof com a presença da elite do regime. No entanto, em abril de 1945, Fegelein foi preso após tentar fugir de Berlim. Foi acusado de deserção e executado por ordem de Hitler no dia 28 de abril, apenas 2 dias antes de seu próprio suicídio. Gretel ficou viúva aos 30 anos e grávida de sua primeira filha. Em 5 de maio de 1945, nos dias imediatos à rendição alemã, deu à luz uma menina a quem chamou Eva Bárbara, em homenagem à sua irmã falecida. Gretel foi detida posteriormente pelas forças aliadas e submetida a um processo de desnazificação.
Foi classificada como simpatizante menor, o que lhe permitiu recuperar a liberdade com relativa rapidez. Em 1954, contraiu matrimônio com Kurt Berlinghoff, com quem permaneceu até sua morte em 1987. A vida de Eva Bárbara foi marcada pelo peso do sobrenome. Durante a juventude, tentou levar uma vida normal, mas a memória de sua mãe e o vínculo com Hitler a acompanharam sempre. Em 1971, após a morte de seu namorado em um acidente automobilístico, decidiu suicidar-se aos 26 anos. Sua morte encerrou a descendência direta da família Braun, acrescentando mais um episódio à cadeia de tragédias. Ilse Braun, a irmã mais velha, também havia trabalhado no estúdio de Heinrich Hoffmann e manteve certa proximidade com Hitler nos primeiros anos, embora sem alcançar a notoriedade de Eva ou Gretel. Após a guerra, evitou qualquer exposição pública. Não escreveu memórias nem concedeu entrevistas e viveu discretamente na Baviera até sua morte em 1979. Sua estratégia de silêncio absoluto a afastou do escrutínio e a manteve na penumbra, sem deixar praticamente nenhum rastro documental de sua vida posterior. O destino coletivo das três irmãs ficou ligado à trajetória de Eva. Sua proximidade com Hitler havia elevado a família a uma posição de privilégio nos anos do Reich, mas a derrota arrastou cada uma para caminhos marcados pela perda, a marginalidade ou o anonimato. Eva escolheu a morte no bunker. Gretel sobreviveu entre a viuvez precoce e o suicídio de sua filha, e Ilse desapareceu na descrição de uma vida sem marcas públicas.